Olá, meus amigos! O que faz uma fotografia especial? Ao longo da minha carreira de quase 20 anos de fotografia, eu acho que essa é a máxima que eu percebi que todo mundo procura. Todo mundo quer fotografias especiais. E como você conseguir fotografias especiais se você está recém começando? Você acabou de comprar uma câmera ou nem comprou uma câmera ainda, está pensando em comprar uma câmera e já está pensando que tipo de fotografias você vai fazer. Não importa o tema, não importa o assunto que você vai fotografar, eu acho que você quer fotografias especiais. E é por isso que eu fiz esse livro, Aprendendo a Criar Fotografias Especiais. Eu montei esse material para ser um livro convencional, impresso, físico, mas o frete está tão caro ultimamente que eu resolvi transformar ele no formato de e-book, porque aí fica muito mais acessível, principalmente você aí que está começando na fotografia, de repente não tem como pagar por um livro que acaba saindo muito caro com o frete. Então vai ser um valor bem acessível. O lançamento dele vai ser dia 9 agora, dia 9 de abril. Os detalhes estão aqui na descrição do vídeo, tá? Por que vai ser dia 9? Porque é o aniversário de 10 anos do portal Fotografia DG. Então eu vou mostrar para vocês o que tem dentro desse e-book. Aqui está o sumário dele, ó. Então essa primeira parte do livro, ela é bastante prática, mas ela te ensina os conceitos, as coisas básicas para você alcançar as fotografias especiais. Na segunda metade do livro eu vou te mostrar exemplos práticos que eu fiz durante a minha carreira. Desde lá do início, tem fotografias que estão entre as primeiras que eu fiz, tá? E eu vou descrever exatamente como eu consegui fazer essa fotografia. Então eu tenho aqui exemplos de detalhes, eu tenho exemplos de fotografias de lugares, eu tenho exemplos de fotografias de pessoas e fotografias de ação. Agora eu quero dar uma passada rápida aqui com vocês por algumas páginas para te mostrar mais ou menos como é o aspecto da montagem desse livro. Eu diagramei ele de uma forma que ele se pareça com um livro de verdade, mas ele tem a forma da tela do computador ou da tela do celular. Então ela está numa resolução bem bacana, a resolução Full HD, e as fotografias estão bem grandes. Eu sei que vocês adoram fotografias grandes nos livros para poder ver todos os detalhes, tá? Então, todas as fotografias são bem grandonas. Então aqui eu começo a falar exatamente sobre o que eu acho que torna uma fotografia especial. Porque não existe uma resposta simples, né? Nessa primeira parte aqui eu falo muito sobre a emoção da fotografia, porque para uma fotografia ser especial, ela tem que emocionar, ela tem que passar uma mensagem. Uma fotografia especial, ela tem que ser diferente, ela tem que ser destacada das demais. Quando você olha uma coleção de várias fotografias, a tua atenção vai para algumas fotografias especificamente, que são as fotografias que você eventualmente vai considerar como especiais, como diferentes, como mais interessantes. E é isso que você está procurando, fotografias que você faça que se destaquem das demais. Olha, essa fotografia aqui, ó, desse IP amarelo, foi uma das primeiras fotografias que eu fiz. Uma câmera de pouquíssimos megapixels, uma ultra zoom, aqui, ó, de 10 vezes de zoom, 3.2 megapixels. Essa outra fotografia de splash aqui do lado também, eu usei a mesma câmera. Isso daqui eu estou contando para vocês a minha história. Tudo o que eu passei, tudo que eu vivi na fotografia, de certa forma está aqui dentro desse e-book. Então ele é especial para mim porque ele conta a minha história também. E eu acho que ele vai te ajudar a criar a sua própria história dentro da fotografia. Agora, qual câmera você deve escolher para começar a fotografar? Bom, provavelmente você já tem um smartphone, um celular. Comece com ele. Então aqui eu falo um pouco sobre os smartphones, sobre o que ele tem de bom e o que são as limitações deles, apesar de que cada dia mais eles estão avançados e estão oferecendo coisas que diminuem as suas limitações. Então, para começar e para acompanhar esse material, você não precisa mais do que o seu próprio smartphone. E hoje em dia é até difícil encontrar um smartphone que não tenha uma câmera que tenha o modo Pro, que é o modo que te libera opções. E mesmo que a sua câmera não tenha o modo Pro,
Provavelmente, se você entrar na loja tanto da Apple, se você tem um iPhone, quanto na loja da Android, você consegue aplicativos que te liberam todas essas funções, ou principalmente as mais importantes funções que eu vou te contar em seguida. Eu também vou te falar sobre as câmeras compactas, que são bem legais. Eu mesmo adoraria ter de novo uma câmera compacta. Eu já tive uma dessa aqui, ó, laranjinha, exatamente como essa daqui, ó. E é muito divertido você ter uma câmera compacta. Também é um bom jeito de começar a fotografar. Vou falar sobre as câmeras ultra zoom, que são as queridinhas dos iniciantes. Todo mundo adora começar com as ultra zooms porque elas são muito versáteis. Elas têm um poder gigante dentro de um corpo razoavelmente pequeno. E vou falar também sobre câmeras mais avançadas, apesar de que talvez elas não sejam assim tão recomendadas para quem está começando. Por exemplo, as mirrorless têm câmeras mirrorless mais básicas, como essa daqui da Panasonic, e tem câmeras como a minha, que são extremamente complexas e que de repente vai assustar um iniciante. Então, mesmo que você tenha dinheiro para comprar uma câmera assim super poderosa, eu não te recomendo começar com isso. E vou falar também sobre as DSLRs, que também tem câmeras mais avançadas, DSLRs, e câmeras mais básicas. Depois eu vou entrar nos recursos dessas câmeras. Recursos que você vai ter na sua câmera independente da câmera que você estiver usando. Eu quero que primeiro você tenha acesso às coisas que fazem bastante diferença para ter fotografias especiais, mas que você não precise de um nível de complexidade muito grande para entender e para aplicar. Cada um desses ícones é um assunto que a gente vai tratar nessa parte dos recursos da câmera. Então, cada vez que nós avançarmos num assunto, vai aparecer na ilustração desse visor um ícone destacado falando sobre o que nós estamos estudando. E na sua câmera, provavelmente você vai ter alguma coisa semelhante a isso, ou pelo menos com os mesmos nomes para conseguir acompanhar. Ó, esse daqui sou eu, ó. Eu fiz um desenho de mim para fazer as ilustrações ficarem mais divertidas também, e consegui te mostrar exatamente o que está acontecendo. Então o texto é super leve, explicativo, de uma forma... Tentei escrever ele da mesma forma que eu estaria conversando com você. Ilustrações e exemplos. Também coloquei muitos exemplos, e sempre com fotografias do maior tamanho possível para que você consiga ver todos os detalhes delas e a descrição de como eu consegui fazer elas e da história um pouco dessas fotografias também. Lá no finalzinho da parte sobre os recursos da câmera, eu também vou te falar sobre como fazer manutenção da câmera, como cuidar dela para que ela dure mais, como limpar ela, como ver se ela está com algum problema, por exemplo, sujeira no sensor, no caso de você ter uma câmera que troque de lente. E depois a gente vai entrar na parte de composição. Então aqui eu vou te falar sobre como conseguir desenvolver o seu olhar e a harmonia dentro da imagem. Isso é muito importante. A câmera é importante, sim, você saber usar os recursos da câmera, esses que eu te ensinei ali, sim, é muito importante, mas também é super importante você desenvolver o teu olhar. Então aqui eu vou falar sobre harmonia, sobre como você contar histórias dentro da fotografia, sobre algumas regras básicas, por exemplo, o uso das proporções, e até como fazer composições mais complexas, como as composições mais simétricas. E por fim, eu vou te trazer então essa coleção de dezenas de fotografias de exemplos práticos, destrinchando tudo que é preciso você saber sobre como fazer uma fotografia semelhante ou pelo menos do mesmo tema. Eu também quero te inspirar nessa parte do livro a olhar o mundo de uma forma diferente. Então eu trouxe muitas fotografias que eu considero que são minhas melhores fotografias durante aquele tempo de aprendizado, porque quando você está nesse mundo da fotografia, você continua aprendendo para sempre. Até hoje eu aprendo coisas, então é sempre uma emoção aprender uma coisa nova, e isso faz daquela fotografia que você fez uma fotografia especial pela emoção que você estava sentindo. Então, por exemplo, essa fotografia de flor aqui, ó, não é uma fotografia convencional, é uma fotografia diferente. É uma fotografia que tem potencial para ser considerada especial. Eu vou falar o que torna essa fotografia especial, eu vou falar qual a câmera eu usei, quais os recursos eu usei e como ela foi composta.
Também fiz sempre uma ilustraçãozinha de como é a composição dela. Então eu simplifiquei eles de forma que você consiga entender como eu imaginei essa fotografia quando eu estava fazendo ela. Eu estou bastante orgulhoso do material que eu fiz, espero que vocês também gostem e espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continue conosco para os próximos. Até mais, tchau!